No ano passado, o casal de atores Ashton Kutcher e Mila Kunis foram destruídos pela internet depois de serem vazadas cartas escritas por eles defendendo um abusador nos tribunais americanos. O criminoso era o Danny Masterson, também ator e amigo de anos do casal, que protagonizou junto com eles o seriado That 70 Show. A acusação era grave, o conteúdo das cartas era grave e eles vieram a público com aquele típico vídeo de desculpas para tentar limpar a imagem deles, o que deixou tudo ainda pior. Vamos entender a fundo toda essa história, desde o início dessa amizade, os crimes cometidos, o que estava escrito nessas cartas e em que pé estão as coisas agora. Deixo só o alerta de gatilho para abuso e violência sexual, que são temas que vão ser tratados nesse vídeo, e se isso é sensível para você, eu recomendo que não continue. Deixa só me apresentar, eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e dá uma olhada nos outros vídeos, porque se você gosta desses temas, acabou de encontrar o seu lugar. E me conta nos comentários o que mais você quer ver por aqui pra gente construir esse espaço juntos. E bora pro papo! Vamos começar essa história do único lugar possível, o começo. Em 1998, era filmado o piloto de um seriado que seria um sucesso no canal Fox. Quem lembra da Fox, hein? Só os millennials aqui. Esse seriado era That 70 Show, que contava a história de um grupo de adolescentes nos anos 70, a vida pessoal, os relacionamentos e todo o contexto social da juventude daquela década nos Estados Unidos. E dentre os atores escalados para essa série estavam Danny Masterson, Ashton Kutcher e Mila Kunis. O Danny tinha 22 anos, o Ashton 19 e a Mila Kunis tinha 14 anos. Era a caçula do elenco, menor de idade, e isso é bem importante pro começo da nossa história. Além deles, a série também contava com Wilmer Valderrama, quem lembra dele, e a Laura Prepon, entre outros. E a Mila Kunis era super novinha, nunca tinha beijado na vida, e seu primeiro beijo aconteceria ali, durante as gravações de That 70 Show. O Danny Masterson, que já tinha se dado bem com o Ashton Kutcher, eles estavam ali ficando amigos e tal, desafiou o Ashton a dar um beijo de língua na Mila Kunis, na tal cena de beijo, em troca de $10. Uma aposta ali entre dois amigos, jovens babaquinhas como sempre, mas com uma garota menor de idade. O próprio Ashton Kutcher admitiu numa entrevista que os beijos que rolavam na série eram ligeiramente ilegais, por causa da idade da Mila Kunis. Isso aconteceu com muitas atrizes menores de idade, em muitos seriados. E a gente já falou sobre isso em vários casos aqui, envolvendo séries da Nickelodeon, por exemplo. E aqui, só para dar um breve contexto do casal, apesar de terem se conhecido nos bastidores de That 70 Show, e até dos seus personagens serem um casal em alguns momentos da série, nessa época Ashton e Mila eram só amigos. A série teve 8 temporadas, terminando em 2006. O Ashton Kutcher conheceu a Demi Moore, se casou com ela em 2005 e eles permaneceram juntos até 2011. Enquanto a Mila Kunis teve um relacionamento de 8 anos com o Macaulay Culkin. Sim, quero fazer um vídeo aqui só sobre... Ai, Cindy, tá me arranhando. Vem aqui então. Vem aqui então. Quero fazer um vídeo só sobre o Macaulay Culkin, inclusive me conta se vocês também querem. Enfim, a Mila também terminou o relacionamento em 2011 e em 2012 ela e o Ashton se reencontraram no Globo de Ouro. E até então eles eram só amigos e o Ashton inclusive ia apresentar ela para um amigo deles. Só que esse cara não apareceu no encontro e os dois ficaram lá batendo papo a noite inteira, a química fluiu e tal, se olharam diferente e aconteceu. Dali pra frente, eles ficaram inseparáveis, se casaram em 2015 e tiveram 2 filhos. Fecha parênteses do casal, vamos voltar para a história deles com o Danny Masterson. Pois o trio se conheceu em That 70 Show e o Ashton e o Danny ficaram muito amigos, eles chegaram a investir juntos num restaurante italiano, junto com o Wilmer também, o que não deu muito certo, o restaurante fechou. Se você estiver ouvindo um barulho, tipo um sininho, é porque a Cindy tá super entretida com um brinquedinho aqui do lado, tá bom? Em 2005, o Ashton Kutcher era produtor e apresentador de um programa de pegadinhas da MTV chamado Punk'd e chamou o Danny para participar de um episódio. 10 anos depois disso, eles voltaram a estar juntos na frente das câmeras na gravação da série The Ranch, da Netflix, em que eles interpretavam 2 irmãos. Em uma entrevista conjunta promovendo o programa em 2016, o Ashton Kutcher disse que eles estavam procurando um projeto para trabalhar juntos desde que The 70 Show acabou e passaram um ano desenvolvendo seus personagens. E aí vem a primeira bomba. Em 2017, o Danny Masterson é demitido de The Ranch depois de ser acusado de agressão sexual. A Netflix soltou essa nota.
Como resultado de discussões em andamento, a Netflix e os produtores tiraram Danny Masterson de The Ranch. Ontem, segunda-feira, foi seu último dia no programa e a produção será retomada no início de 2018 sem ele. O Danny Masterson negou as acusações e disse que ficou muito chateado com o posicionamento da Netflix. Mas então, o que é que estava acontecendo? Em março de 2017, a polícia de Los Angeles confirmou que estava investigando alegações de que o Danny Masterson abusou sexualmente de várias mulheres no início dos anos 2000. Na época, lá nos anos 2000, não foi registrada nenhuma acusação. A investigação foi motivada por relatórios policiais e pelo relato de um jornalista, Tony Ortega, que postou no seu portal chamado The Underground Bunker acusações de estupro e agressão sexual a mulheres. Em uma das postagens, ele alegou que uma vítima contou o crime para uma mulher que convivia com o Danny e que tinha falado com ele. Uma mulher chamada Lia Reminin, que, pasmem, era cientologista e frequentava a igreja junto com o Danny. Sim, Danny Masterson era cientologista. Se você viu meu último vídeo sobre o Tom Cruise, já sabe um tanto sobre essa doutrina. Se você ainda não assistiu, depois vai lá para você ver como eles mexeram com a vida do Tom Cruise. Mas basicamente é uma religião baseada na salvação do espírito humano, que busca curar traumas espirituais através de vários procedimentos e rituais, incluído um chamado auditoria, que são sessões acompanhadas de um especialista, em que os traumas vão sendo identificados e trabalhados. E no caso do Tom Cruise, essas sessões eram usadas para obter informações a respeito dele e das suas esposas, na tentativa de convertê-las para a cientologia. Isso aconteceu com Nicole Kidman, Penélope Cruz, que foi só uma namorada dele, né? E Katie Holmes. O Tom Cruise foi se aproximando da religião e o líder deles viu nisso a oportunidade de ter um grande porta-voz das suas crenças e uma boa fonte de dinheiro para financiar os projetos da igreja também. Quando acabar aqui, já vai nesse outro vídeo para saber tudo. E eu falei da cientologia aqui porque daqui a pouco a gente vai entender melhor o envolvimento dela em todo esse processo. Segura essa informação. Pois bem, por enquanto era tudo uma acusação de uma ex-cientologista no blog de um jornalista. Tá, o Danny Masterson e a sua equipe negaram tudo e ainda falaram que isso já tinha sido investigado no passado. A polícia investigou essas alegações há mais de 15 anos e determinou que elas não tinham nenhum mérito. Nunca fui acusado de um crime, muito menos condenado por um. E diz que ele estava ansioso para limpar seu nome de uma vez por todas. Spoiler, não foi isso que aconteceu. Em dezembro de 2017, outra vítima veio a público contar sua história. Uma ex-namorada do Danny Masterson chamada Bobette Realis. Não sei se eu tô falando certo o nome dela. Ela fez a acusação e ainda falou no Twitter: "Fiquei quieta por tempo suficiente. Danny Masterson me estuprou repetidamente. Tudo que busco é justiça e impedir que isso aconteça com qualquer outra pessoa, como já acontece há algum tempo. Minha verdade será ouvida." Ela também demonstrou apoio a uma outra ex-namorada do Danny que também já tinha acusado ele, Chrissy Carnell Bixler. E a partir daí, as investigações foram se aprofundando nos casos de vez. E só 3 anos depois, olha o tempo que passou, em 2020, a promotoria de Los Angeles finalmente anunciou que o Danny Masterson ia responder por 3 acusações de estupro. Ele chegou a ser preso e liberado sob fiança de 3 milhões de dólares. Em 2021, teve uma audiência preliminar, onde as 3 mulheres testemunharam e o juiz decidiu que os promotores tinham evidências suficientes para que o caso fosse a julgamento. E isso se arrastou por mais 2 anos. Eu queria falar sobre a cientologia nesse caso porque ela foi mencionada no tribunal. Tanto o Danny Masterson quanto as vítimas eram membros ou ex-membros da igreja, e elas falaram no tribunal que temiam retaliações da organização. Quando perguntada se ainda tinha algum medo envolvendo a cientologia, uma delas respondeu: "Só de metade desse tribunal", dizendo que os cientologistas estavam ali acompanhando o julgamento e meio que de olho no que elas estavam dizendo, né? O que eles poderiam fazer com isso depois. E outra vítima teve um ataque de pânico durante o depoimento, enquanto descrevia o que as autoridades da igreja fizeram como punição por ela tentar denunciar internamente um estupro, com agressões que envolveram até o uso de gás. E disse que ela temia alguma retaliação da igreja naquele momento e que ela nem queria sair daquele tribunal. E é muito importante que a gente entenda a complexidade disso. Na época em que os crimes aconteceram, eles não foram denunciados para a justiça, mas foram conversados internamente dentro da igreja por essas pessoas que confiavam naquela doutrina, confiavam nos líderes que estavam ali dentro e foram totalmente repreendidas, a ponto da história ser silenciada durante anos. Imagina o
pavor e a agonia que essas mulheres sentiram, mesmo ali no tribunal, ainda sem saber qual seria a resolução daquilo. Porque até então, Danny Masterson era alguém famoso, era uma pessoa da mídia. Quantos casos desse a gente já viu que não deu em nada? Aquele jornalista que divulgou as primeiras acusações lá no blog, o Tony Ortega, escreveu que esse julgamento é um dos maiores momentos da história da cientologia. E as vítimas ainda disseram que, como resposta, os membros da igreja disseram pra elas na época que elas eram culpadas. Do tipo, se você não tivesse falado não, nem seria um estupro. Como se ela tivesse que ceder pra não ser violentada. E disse pra uma delas que ela deve ter feito alguma coisa numa vida passada pra merecer isso. E é claro que chegaria ele, o acordo de confidencialidade que elas foram obrigadas a assinar em relação a tudo isso na época. Que elas eram obrigadas a assinar sob ameaça por medo de retaliação, que eles exercem um controle absurdo sobre os membros da igreja. Essas vítimas ainda moveram uma ação civil contra a cientologia, alegando que a igreja as assediou e perseguiu desde que a polícia de Los Angeles começou a investigar o Danny Masterson em 2016. E esse comportamento da cientologia de proteger as celebridades que faziam parte da organização já acontecia lá com o Tom Cruise também, quando eles tentavam tirar de cena as ex-namoradas que não acreditavam na doutrina, que não estavam tão ligadas à cientologia quanto ele. E agora a gente vê isso acontecendo de forma ainda mais grave com o Danny Masterson. Bom, em paralelo a toda essa investigação e audiências no tribunal, a Netflix criou um spin-off de That 70 Show, chamado That 90 Show, e trouxe de volta parte do elenco original, incluindo Mila Kunis e Ashton Kutcher, para interpretar de novo os seus personagens. O personagem do Danny Masterson não voltou, obviamente, e nem nada foi falado a respeito disso na série, nem, uma justificativa de por que o personagem não tinha voltado. É só como se ele não tivesse existido. Em 2023, o Ashton Kutcher falou sobre as acusações contra o Danny Masterson pela primeira vez, dizendo que queria que seu amigo e mentor, que o manteve longe das drogas durante seus primeiros anos de fama, fosse considerado inocente das acusações feitas contra ele. Eu não sou o juiz, nem o júri e nem o promotor. Não sou a vítima e não sou o acusado. Então, nesse caso, eu não tenho espaço para comentar. Mas comentou bastante. Ele falou que se sentiu mal porque a filha de 9 anos do Danny acabaria tendo que ler sobre o caso do pai online e que ainda conversava com o Danny e com o seu irmão. E terminou demonstrando ali um apoio às vítimas, falando: eu sinto muito por qualquer um que sinta que foi violado de alguma forma. Como se fosse assim a nota de repúdio, uma coisinha básica. No dia 7 de setembro de 2023, o Danny Masterson foi considerado culpado de 2 das 3 acusações. O juiz falou: Sr. Masterson, você não é a vítima aqui. Suas ações de 20 anos atrás tiraram a escolha e a voz de outras pessoas. Suas ações de 20 anos atrás, hoje, foram criminosas. E é por isso que você tá aqui. Presta atenção, isso aconteceu dia 7 de setembro. No dia 8, Ashton Kutcher e Mila Kunis escrevem cartas de apoio ao Danny antes da sua sentença. Cartas que são entregues ao juiz e que são levadas em consideração na aplicação da pena. O Ashton Kutcher escreveu: embora eu esteja ciente de que o julgado foi considerado culpado por 2 acusações de estupro à força e as vítimas tenham um grande desejo por justiça, espero que meu testemunho sobre seu caráter seja levado em consideração na sentença. Não acredito que ele seja um dano contínuo à sociedade, e ter sua filha criada sem um pai presente seria uma injustiça terciária por si só. Obrigado por reservar um tempo para ler isso. A Mila Kunis também fala na carta dela: eu garanto de todo o coração o caráter excepcional de Danny Masterson e a tremenda influência positiva que ele teve sobre mim e as pessoas ao seu redor. Sua dedicação em levar uma vida sem drogas e o cuidado genuíno que ele estende aos outros fazem dele um modelo de amigo extraordinário. Os dois falaram sobre o estilo de vida anti-drogas do Danny Masterson e disseram que ele foi uma força positiva nas suas vidas. O que é bem contraditório, porque durante o julgamento ele foi acusado de drogar as mulheres antes de abusar delas. A Mila Kunis ainda fala: um dos aspectos mais notáveis do caráter de Danny é seu compromisso inabalável em desencorajar o uso de drogas. Sua influência sobre mim nesse sentido foi inestimável. Em uma indústria onde as pressões e tentações do uso de substâncias podem ser avassaladoras, Danny desempenhou um papel fundamental em me guiar para longe desses caminhos destrutivos.
Sua dedicação em evitar todas as substâncias inspirou não apenas a mim, mas também inúmeros outros em nosso círculo. A firmeza de Danny em promover um estilo de vida sem drogas tem sido uma luz, guia em minha jornada pelo mundo do entretenimento e me ajudou a priorizar meu bem-estar e me concentrar em fazer escolhas responsáveis. O Ashton Kutcher também falou sobre isso. Eu atribuo o fato de não cair na vida típica das drogas de Hollywood diretamente a Danny. Toda vez que conhecíamos alguém ou interagíamos com alguém que estava drogado, ele deixava claro que não seria uma boa pessoa para ser amigo. Sou grato a ele por essa pressão positiva nos colegas. E ainda disse que teve um incidente em que eles estavam numa pizzaria e um homem entrou bêbado e estava repreendendo a namorada. E que eles não conheciam essa pessoa, nunca tinham ouvido ele antes, mas o Danny foi a primeira pessoa a pular em defesa dessa garota. Foi um incidente em que ele não precisava se envolver, mas escolheu ser proativo porque a maneira como esse homem se comportou não era correta. Ele sempre tratou as pessoas com decência, igualdade e generosidade. Grande Danny. Patético, para dizer o mínimo. Antes de eu começar a falar, vale dizer que essas cartas fazem parte do processo de condenação. E além de ouvir promotores, as vítimas e a defesa, o juiz também leva em conta o lado do histórico pessoal daquele acusado na hora de definir a pena. E é para isso que são usadas essas cartas de caráter de entes queridos. Eu li um pouco mais sobre isso e, essas cartas não são sobre a inocência de uma pessoa, mas é um apelo por misericórdia, para que o juiz veja um retrato mais completo dessa pessoa e o quanto ela tem potencial de reabilitação. E para pessoas marginalizadas, por exemplo, é um diferencial, é um detalhe muito importante que pode fazer muita diferença na vida daquela pessoa. Mas o Danny Masterson não é bem a pessoa marginalizada, né? Mas mesmo assim tem direito a isso. E o Ashton Kutcher e a Mila Kunis disseram que foram solicitados pela família do Danny a dar um relato pessoal de quem eles acham que o Danny é. E eles deram, sem pensar no que isso significa sendo pessoas públicas. E ainda colocando o cara num pedestal porque ele é antidrogas. Quando assim, e daí? Ele estuprou pessoas. E daí que ele é antidrogas? É uma defesa muito infeliz, porque é como se você estivesse equiparando as duas coisas. Ou como se ser antidrogas fizesse dele uma boa pessoa, quando não necessariamente. E aí fica ruim duas vezes, porque o cara ainda foi acusado de drogar as vítimas. Então toda essa defesa já cai por terra, não serve de nada. E aparentemente não serviu, ainda bem. No dia seguinte das cartas se tornarem públicas, dia 9 de setembro de 2023, depois de uma reação enorme da internet criticando os dois, eles fizeram o que toda equipe de relações públicas aconselha fazer. Um vídeo de desculpas demonstrando seu arrependimento. Veio aí. No vídeo, Ashton explicou que a família do Danny entrou em contato com eles e pediu as cartas descrevendo um homem que eles conheciam há 25 anos. E disseram que as cartas não foram escritas para questionar a legitimidade do sistema judicial ou a validade da decisão do júri. The letters were not written to question the legitimacy of the judicial system or the validity of the jury's ruling. They were intended for the judge to read. And not to undermine the testimony of the victims or re-traumatize them in any way. We would never want to do that. And we're sorry if that has taken place. Our heart goes out to every single person who's ever been a victim of sexual assault, sexual abuse, or rape. E falaram que apoiam as vítimas, que sempre apoiaram através dos seus projetos e vão continuar apoiando. Para quem não sabe, o Ashton Kutcher é cofundador de uma ONG que trabalha para impedir a exploração de crianças, chamada Thorn, o que na verdade tornou a atitude dele de escrever uma carta de apoio a um condenado por estupro ainda mais chocante e contraditória. Uma das vítimas do Danny, a Chrissy Carnell Bixler, falou no Instagram sobre as cartas e sobre o Ashton, dizendo isso aqui. Querido Ashton, eu sei dos segredos que o seu modelo escondeu para você. Alguns que acabariam com você. Você esqueceu que eu estava lá? Você estava no Viva Voz na noite em que ligou pro Danny, no dia 21 de fevereiro de 2001. Eu ouvi tudo. Eu ouvi o plano. Na minha opinião, você é tão podre quanto o seu mentor. Essa data que ela mencionou, 21 de fevereiro de 2001, é a data em que a ex-namorada do Ashton, Ashley Erin, foi encontrada morta no seu apartamento em Hollywood. Naquela noite, o Ashton Kutcher foi até a casa dela e, na versão que ele deu para a polícia, como ninguém atendeu as ligações, ele foi embora. Mas chegou a ver pela janela um líquido no chão que pensou ser vinho, mas era, na verdade, sangue. Essa é uma história bem complexa que rende um vídeo só sobre isso, então comenta aí se vocês quiserem. O Ashton Kutcher renunciou ao cargo de presidente do conselho da ONG e escreveu uma carta, mais uma, interna ali para os membros do conselho da Thorn. Vítimas de abuso sexual
foram historicamente silenciadas. E a declaração de caráter que enviei é mais um exemplo doloroso de questionamento de vítimas que são corajosas o suficiente para compartilhar suas experiências. Mostrando ali uma meia-culpa, que estava arrependido e tal. Dias depois da sentença, a esposa do Danny Masterson, que tinha apoiado ele durante o julgamento, pediu o divórcio. E foi vista sendo consolada pelo irmão dele, Jordan. Imagina a cabeça dessa mulher. E o Ashton Kutcher e a Mila Kunis também foram vistos em encontros com esse irmão, o que mostra que eles continuaram ali demonstrando apoio à família do Danny Masterson, o que eu acho ok, eles conhecem essa família há mais de 20 anos, essas pessoas também estão sofrendo e não são culpadas. Eu entendo eles, assim, demonstrarem apoio aos familiares. Isso é bem diferente de defender o cara no tribunal. Aí não tem como. O cara já tinha sido condenado. Ele já era considerado culpado pela justiça. E eles foram escrever uma carta. E algumas pessoas ainda lembraram que, além de demonstrar esse apoio ao Danny Masterson, eles ficaram em silêncio sobre as acusações contra o Diddy, que é um amigo próximo deles, também acusado de estupro e violência, e que teve até um vídeo vazado em que ele agride inúmeras vezes a ex-namorada, a cantora Cassie Ventura, e ainda enfrenta uma acusação de tráfico sexual. O Ashton Kutcher é amigo do Diddy há anos, desde que eles trabalharam juntos na MTV lá em 2003, e desde então já apareceram várias vezes juntos, falando sobre amizade e tudo mais. E as pessoas encontraram um vídeo de 2019 em que o Ashton Kutcher é perguntado sobre as famosas festas do Diddy, que seriam festas envolvendo meninas menores de idade e tráfico sexual. E quando perguntado sobre as festas na época, antes de todas as acusações, o Ashton fala que tem muita coisa que ele não pode dizer. Ou seja, será que ele já sabia o que rolava nessas festas? E agora, silêncio absoluto, o que contribuiu para que as pessoas achassem ainda mais absurdo todos os comportamentos deles. Tipo, vocês estão do lado dessas pessoas várias vezes. Você defende um abusador que é seu amigo e depois fica em silêncio em meio ao maior escândalo do mundo da música atualmente. Porque envolve um amigo seu e ainda trabalha para uma ONG que defende vítimas. Que defesa é essa? O Danny Masterson tá preso atualmente e ele chegou a ficar numa prisão de segurança máxima na Califórnia chamada Corcoran State Prison, que simplesmente é a prisão onde ficou Charles Manson. E aí, preocupações com o bem-estar do preso fizeram com que ele fosse transferido para uma cadeia mais leve, digamos assim, chamada Men's Colony. E ele fica sem direito à liberdade condicional até 2042. Já Ashton Kutcher e Mila Kunis deixaram a poeira baixar e já estão muito bem, obrigada. Eles foram vistos curtindo um show da Taylor Swift junto com o Tom Cruise, a lá, Cientologia de novo, e o Travis Kelce, o atual namorado da Taylor. Eles não voltam para Netflix para a segunda temporada de Dead 90 Show, mas já tem outros projetos em andamento. A Mila está acreditada pelo IMDb em 4 filmes em fase de pós-produção, e o Ashton em um projeto antigo, mas que ainda não estreou, chamado The Long Home. Um filme dirigido pelo James Franco, que tá pronto, mas sem maiores informações de lançamento, tá um pouco embaralhado ali. E eu acho que, no fim das contas, isso não vai gerar mais grandes repercussões negativas para a carreira deles e nada a longo prazo. Acho que o público pode se revoltar, mas não ao ponto de atingir mais as produtoras e a contratação deles, nem nada disso, sabe? Me conta o que vocês acham. E quanto ao Danny Masterson, que fique muito tempo onde ele tá agora e que a justiça seja feita sobre mais celebridades e que a fama não seja um atributo de defesa pra ninguém. Me contem nos comentários o que vocês acham de toda essa história, vamos continuar conversando por lá. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.